Bom, Tandy, bom dia. Bom dia. Inicialmente eu queria lhe agradecer a generosidade, a disponibilidade para colaborar com esse trabalho, que é uma homenagem também à memória de Dona Dadá, nossa querida Dona Dadá, Sérgia da Silva Chagas, que você conheceu tão bem. Um pouco de sua história. Você é baiano de Salvador? Sou baiano, nasci aqui em Itapuã, ali na Praça Caymmi. E vivi aqui por um tempinho, depois fui para a cidade para a gente estudar, que aqui não tinha muito colégio, e depois voltei. Você de profissão é jornalista? Eu sou jornalista, sou escritor. Eu digo que na realidade eu sou poeta, sabe, rapaz? Profissão poeta, que para mim eu me sinto mais à vontade. O que vive em você mesmo é a poesia, é a poesia latente. No meu sangue. Eu não sei viver sem escrever. Eu morreria se não escrevesse, sabe? E o cangaço? Como é que o cangaço, como acontecimento histórico, como curiosidade intelectual, ele vai surgir em sua vida? O cangaço, eu sempre, lá na Vasco da Gama, tinha um cinema lá no Engenho Velho de Brotas, que eu ia assistir e aquela coisa toda, e sempre assistia todos os filmes do cangaço. Todos, eu não perdia um, me interessava aquilo, eu não sabia porquê, mas me interessava o filme. Eu, criança, sabe, me interessava o filme do cangaço. E de repente, eu soube da existência de Dadá aqui em Salvador. Eu tinha 20 e poucos anos e fui lá. Fui lá assim, de cara, e falei para ela, né, que eu estava estagiando, já fazendo algumas matérias aí, e era escritor, e eu queria conhecer um pouco mais, já tinha assistido os filmes, e eu não sei porque ela mandou eu entrar, abriu a porta e o coração dela para mim. O que eu pude notar, que desde criança que eu reparo isso, é falar com as pessoas, olhando para os olhos das pessoas. E ela olhava para mim, ela não tirava os olhos, ela olhava, e eu olhava para ela. Acho que foi daí que nasceu esse amor, que mais tarde eu me tornei filho do coração e mãe do coração de Dadá. Quer dizer, e antes de você chegar em Dona Dadá, porque teve todo um processo, né? Você teve um aprendizado de leitura, além do cinema, uma aproximação teórica do cangaço, uma reflexão sobre o que era o acontecimento Sobre o cangaço, histórico. não. E eu já escrevia desde 11 anos de idade, que eu ganhei um prêmio no colégio com 11 anos de idade. Já escrevia, já lia, já gostava de ler, entendeu? Mas sobre o cangaço, só os filmes. O filme antigamente era realmente uma cultura legal para gente que estava pobre, que não tinha muita oportunidade, então era o cinema mesmo, que era uma escola do mundo inteiro, né? Aqueles filmes de Roma, Grécia, Bahia, Brasil, aquela coisa toda, e para mim eu nunca tinha estudado, não. Foi só os filmes. E aí me surge uma curiosidade. A gente vai chegar em Dona Dadá e essa coisa do olhar me impressionou muito. Como é que um menino urbano, próximo do mar, citadino, se enxergava, se identificava com aquilo que é um acontecimento essencialmente rural, que é o cangaço? Como é que essa identidade tocava em você? Olha, Manuel, eu realmente não sei explicar. Não tem uma explicação. São coisas que acontecem, né? Que a gente não explica. Como não explica essa nossa amizade? Não explica essa nossa amizade. De repente eu fui, esperando até que ela não me recebesse, ela mandou eu entrar e mais tarde, história, mais história, mais história, mais história, eu virei um procurador de Dona Dadá, um representante, um amigo, um filho, o filho que ela se aconselhava. E eu, graças a Deus, adorava isso, adorava fazer tudo que ela me pedia. Você, movido por essa curiosidade, por esse interesse, descobre que Dona Dadá está viva, mora em Salvador, e aí surge a vontade de conhecê-la.
É isso? Verdade. Eu nem sabia que ela ia me receber, sabe? Eu tinha dúvida. Digo, será que ela vai me receber? Será que ela vai conversar comigo? Mas, de repente, ela conversou. Ela foi muito amiga, foi muito legal comigo e a gente formou. E essa informação chegou a você como? Rapaz, eu não me lembro, não. Lembra não, né? Não me lembro quem me informou que ela estava aqui, que não estava. Eu não me lembro como é que isso chegou até a mim, entendeu? Eu me lembro que tinha um cangaceiro que trabalhava ali no Nina, trabalhava com Estácio de Lima, Saracura, que eu vim conhecer depois de Dadá, mas eu sabia da existência dele, não quis procurar ele. Você viu como são as coisas, né? Podia procurar ele primeiro, não fui procurar ele, aí eu fui procurar Dadá. Mas eu não me lembro como foi. Você falou da troca de olhar, né? O que é que você... Qual foi essa primeira impressão que você teve de Dona Dadá? Você estava diante de uma figura histórica, quase que mitológica, e você é um menino ainda, e se vê diante daquela figura que é uma pessoa relevante na história popular do Brasil. O que é que você, qual é a impressão que você teve? É, justamente, rapaz, eu por ser uma criança e estar diante de uma lenda, né? Uma lenda viva na minha frente, eu fiquei assim impressionado com ela. A maneira como ela falava, a maneira como ela me atendeu, coisa que eu não esperava, entendeu? E aí a coisa foi acontecendo. E surpreendeu. Me surpreendeu totalmente. Eu não esperava nem ser recebido por ela. Quanto mais fazer essa amizade toda que conseguiu fazer, né? Ela contava a você as coisas assim sabe, com uma segurança, sabe? Ela não esquecia de nada. É uma riqueza de detalhes, sabe? Que você ficava impressionado como ela contava as coisas para você. Ela não esquecia desde o sapato, a cor da roupa, ela não esquecia de nada. Eu digo, rapaz, que mulher é essa? Ela não esquece de nada. Eu com minha cabeça, né? Não esquece de nada, esses detalhes todinho, ela não esquece de nada. Até o nome das plantas, sabe, o que cortava ela, que feria o dos pássaros. A mulher não esquecia de nada. Isso foi me impressionando. E eu fui me impressionando e eu não sei o que eu causei a ela. Você sabe que ela também foi se impressionando comigo e a gente mais tarde... Houve uma empatia muito grande, né? Com certeza. Agora me diga uma coisa, Thais. Essa memória tão vivaz de Dona Dadá era uma memória recidiva, aquela memória do cangaço, da vida dela no cangaço. Quer dizer, o cangaço continuou presente na vida dela mesmo após o término daquela experiência vivencial dela, né? Olha, continuou sim. Continuou. Dadá tinha um lugar reservado no coração para Corisco. Sabe, ela tinha um lugar reservado no coração para Corisco, que quando ela começava a falar de Corisco, ela chorava. Ela tinha uma delicadeza para falar de Corisco, sabe? Ela adorava do Corisco, sabe? Era um ídolo para ela. Sabe? Então, ela realmente, ela falava, e a vida dela também atual, né? Os filhos, os problemas atuais, as dores de cabeça, os netos, ela começou a assumir os netos, a casa enchia de gente, era uma loucura, e ela sem poder andar direito, mas ela tomava conta de tudo. Dadá era uma mulher, perdoe, retada. E me diga uma coisa, Thais, como é que ela voltava, por exemplo, ao final trágico daquela convivência dela com Corisco? Ela contava o que sobre aquele episódio final? Ela chorava, né? Ela chorava porque
Corisco morreu sem pegar nenhuma arma. O homem que foi Corisco morreu sem pegar nenhuma arma. Todo mundo, muita gente não sabe disso. Que antes da morte de Corisco teve um encontro com a polícia e ele ficou com os dois braços inutilizados, que ela que botava o garfo assim entre os dedos para ele comer. Ele movimentava isso aqui, mas a mão não movimentava, entendeu? Então, é essa a dor dela. Eles tinham um acordo, que todo mundo queria fugir, alguns fugiram mesmo depois da morte do Lampião, e eles tinham um acordo de morrer no cangaço. Morrer no cangaço. Mas depois que ele tomou esse tiro, que ele ficou aleijado, ela resolveu junto com ele realmente guardar as armas, né? Mas infelizmente não deu resultado. Essa aproximação de vocês foi ocorrendo naturalmente. Você fez a primeira visita, depois foi visitando ela novamente, houve essa empatia inicial grande. E como é que você acha que isso evoluiu para essa relação filial, de mãe, de filho, de carinho? Como é que você acha que isso? Eu acho, rapaz, que foi o seguinte: eu levei ela em minha casa, ela conheceu minha família, meus filhos, sabe? Ela conheceu minha mulher na época, que era Luzia, e tratando ela assim muito bem, com muito carinho também, sabe? Com muito carinho. E isso, eu acredito que tenha sido isso. Ela viu que ela estava diante de uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa que não era aquela coisa comercial só de livro, só de, entendeu? De saber dela, tirar dela. Não, eu mostrei minha família para ela. Você disse, em várias conversas que a gente teve, eu também ouço muito das netas dela, porque a imagem, eu digo sempre que Dadá, essa que eu estou começando a compreender e a conhecer, é completamente diferente da Dadá que eu conheci. Nos livros, nas imagens, de uma mulher dura, agressiva, né? Firme, de atitudes, guerreira, né? Valente. Mas essa Dadá que vai surgindo no depoimento de vocês, para mim, é uma mulher terna, carinhosa, uma mãe dedicada, uma avó extremosa. É isso? É verdade o que eu estou pensando? É verdade. É verdade, sim. Dadá, a gente até ficava pensando, meu Deus, Dadá no cangaço, tiro, porque ela assumiu o grupo várias vezes. Várias vezes, por isso que eu era baleado, ela assumia e ela era uma mulher decidida. Mas era tão meiga, sabe, rapaz, tão dada, tão dada. Com Indaiá, por exemplo, era um carinho com Indaiá, com Carlinhos, com as filhas todas. Ela era realmente essa coisa, sabe? Era muito doce, muito, muito legal da gente conviver. E assim, o que é que você conta da pessoa Dadá? Quais eram os gostos, as coisas das quais ela se aproximava com carinho, as pessoas, as convivências? E fale um pouco dessa mulher tão nova para mim, para nós. Rapaz. É o seguinte, a bisneta, né, está fazendo psicologia. Dadá era psicóloga nata. Sabe, nata. Eu às vezes eu me zangava na rua e eu ia para a casa dela. Mas não falava para ela para não preocupar a minha mãe, que não tinha nada a ver. Mas ela olhava para mim, ela dizia, meu filho, você está zangado. Senta aqui e me conta tudo. Eu não estou não. Tá assim, olha a nossa amizade. E aí eu terminava, contava para ela me dava conselho, o que fazer, o que não fazer, e daqui a pouco eu estava sorrindo.
Aí ela ia preparar comida, sabe? Não, você vai almoçar aqui. Aí ela preparava lá, ia ela fazia aquele sobe e desce dela, rapaz, que era uma coisa assim, a gente não encontrava em restaurante, sabe? O sabor da comida de Dadá. Era uma nordestina realmente, sabe, legal mesmo, sabe? Sabia fazer aquelas comidas. Eu dizia, mas dona Dadá tá gostosa demais. Ela disse, mas é isso mesmo, é você? Eu digo, não, não sou eu não. Pode dar para qualquer pessoa que está gostoso mesmo. E quando ela achava que eu estava de febre, eu chegava lá, ela encostava e dizia, você está com febre. Eu digo, não estou não, Dadá. Ela pegava em minha testa, aí você está quente. Ia lá no fundo, não sei o que é que tinha lá no fundo, eu sei que ela trazia as folhas, mandava fazer o chá, e eu tomava, daqui a pouco começava a transpirar, e eu estava bom, ela disse, agora você já está bom, agora você já pode sair. E não deixava eu sair enquanto eu não transpirasse, enquanto a febre não baixasse, segundo ela, né? Que eu não me achava de febre, mas ela achava que eu estava e eu estava. Quando mãe fala, a gente obedece. Quais eram as comidas que ela gostava de fazer? Rapaz, ela fazia carneiro, ela gostava muito de uma carne dura. O negócio dela não era filé mignon, não, filé não, era carne dura, que ela fazia aquela carne ficar mole de uma maneira, sabe? Que eu não sei como, que não tinha panela de pressão naquela época para ela, e ela fazia aquela carne ficar mole, parecia assim, sabe? Uma coisa assim de louco. Adorava as verduras, um jiló, um maxixe, uma coisa assim, uns quiabos, cortava assim quiabo, aquele quiabo ela cortava e botava. E eu comia muito, sabe? Adorava, rapaz. Sinto uma saudade, parece que ela está ali, que eu vou falar com ela. E você não sabia que tempero era? Não sabia. Qual é aquela mágica, não, né? Teve uma vez que eu encostei, né? Fui lá no fogão, e eu vi ela temperar só com sal, alho e cominho. E eu perguntei, mas dona Dadá, a senhora só botou sal, alho e cominho? E ela dizia, não, talvez seja o prazer que eu tenho de fazer as coisas para vocês. Teles. Deixa eu só consertar aqui o microfone de novo, mas pode ir fazendo a pergunta. Teles, me diga uma coisa. Dona Dadá, Corisco morre em 1940. Dona Dadá é ferida, vem detida para Salvador e passa, primeiro por uma cirurgia para problema do pé, e depois ela vai para a prisão. Ela recordava isso porque parece que foi um período de muito sofrimento para ela. Tem umas imagens dela que denotam esse sofrimento. Olha, ela não esquecia nunca. Ela não esquecia o último combate. Ela não existia nunca, porque não houve combate. Houve covardia. E gritaram, se entrega a Corisco, e veio seguido de bala. O rapaz sem poder pegar nenhuma arma, eles estavam selando o animal para ir embora, quando ela pulou um muro, e uma cerca, quando caiu do outro lado, ela não tinha mais uma perna, estava esfarelada, sabe? Foi muita bala. E resultado, teve um camarada que xingou ela ainda, aí ela disse, seu filho da puta, me dê uma arma e diga quem é o que você falou aí. Aí viu o tenente, veio cá, mandou que ele saísse, entendeu? E botaram ela num carro de boi, junto com o Corisco. O Corisco ainda estava vivo, o Corisco ainda falava, sabe? O Corisco ainda falava, todo cheio de bala, mas ainda falava. E o Corisco pediu a ela que tomasse conta dos filhos. Ela não esquecia isso, ela não esquecia nada. Ela disse, Teles, o carro de boi não andava nunca, sabe? Não chegava nunca, fazendo aquela zoada, e eu querendo que chegasse. Nada era tudo isso, rapaz. Nada. Sim, e aí ela é levada para Jeremoabo, né? E de Jeremoabo ela vem para Salvador. E como é que ela relata essa experiência dela na prisão?
Olha, o que eu tenho dito por ela mesmo, que foi Jacobina. Jacobina. Foi Jacobina, não foi Jeremabo, não, foi Certo. Jacobina. Entendeu? E depois ela não fez só uma cirurgia, não. Ela fez mais de 15 cirurgias. Mais de 15 cirurgias, foi amputando, até que Ficou ficou só o toco mesmo aqui, uma coisa assim horrível para ela, né? E isso, ela tinha muita tristeza, isso ela chorava. Quando falava desse assunto, ela chorava. Tanto que eu quando eu descobri, eu não queria muito falar sobre esse assunto, eu evitava, mas era o que mais as pessoas perguntavam a ela. Sobre a perna? Não, sobre o último tiroteio. Não, eu falo até o pós-tiroteio. Eu tenho uma ideia, eu tenho conversado isso aí com as pessoas, nem conversei com a Ilana ainda, mas conversei muito com os parceiros que estão comigo nesse projeto, de que eu acho que Dona Dadá reinventou a vida dela, né? Ela tinha uma vida de 12, 13 anos até os 25 dentro do cangaço, que é uma experiência singular, única. Depois aquilo acaba. Ela permanece com aquilo dentro dela, claro, são as memórias e a existência dela, mas ela precisa reinventar a vida. Ela precisa viver. E para viver ela precisa ressignificar algumas coisas para ela. Então tem um período, né? Aquele período que ela fica presa, de 40 a 42. Ela falava sobre isso, como foi essa experiência dela na prisão. Falava. Ela disse que muita gente, né? As pessoas sempre achando que como é toda a cadeia, né? Uns gostavam, outros não gostavam, mas ela sabia conversar com as pessoas, os próprios presos, as prisioneiras vinham fazer visita a ela, vinham conhecer ela, que ela virou realmente uma celebridade, né? E ela falava assim. E ela teve que reinventar mesmo. Ela teve que reinventar, né? Porque ela viu que os filhos chegaram, né? A não ser Silvio, que ficou lá em Santana de Ipanema, mas o resto vieram para cá e se casaram, mais filhos, e ela passou a se integrar com a cidade e se casou, de maior ironia, né? Se casou com um homem que a família dele toda era delegado. Veja que loucura, né? A família dela inteira foi com essa história de polícia, de repente se casou com a família de delegados, mas o pessoal respeitava muito ela mesmo, porque ela também, ela exigia, sem querer, o respeito por ela, sabe? Ela não ela dava, se impunha. sim, ela não tinha essa coisa de quando ela não gostava, ela saía, ela parava a conversa, ela trocava de assunto, sabe? Então as pessoas respeitavam ela. E a história parece de que ela, em determinado momento, escreve uma carta a Cosme de Farias e é Cosme de Farias que vai conseguir o relaxamento da prisão dela. Ela falava sobre isso, como foi esse conhecimento com Cosme e como é que ela saiu dali, foi para onde e tal. Olha, ela falou para mim assim, porque ela não tinha dinheiro para pagar o advogado. E ela tinha conhecimento do serviço de Cosme de Farias. Aí o que ela fez? Ela escreveu para ele se interessou, e aí assumiu o cargo e realmente, dos anos que ela foi condenada, ela só ficou 2, porque por causa do processo e tal, mas saiu rapidinho mesmo, rapidinho, que Cosme de Farias é outra lenda também que nós temos aqui na Bahia. A sentença dela foi de quantos anos? 60 anos. Ela pegou 60 anos, mas só ficou 2. Sobre quais acusações, objetivamente? Muita morte, muita mentira. Muita morte misturada com verdade, sabe? Que o pessoal fala de cangaço, quando fala de cangaço, fala só em morte, mas não era bem assim.
Não era bem assim. O cangaceiro, na maior parte todos eles, Lampião, todo mundo, mas se defendia, sabe? Porque todo mundo queria matar eles. E eles se defendiam mesmo, e sabiam se defender. Eram bons atiradores, eram pessoas que conheciam o sertão, conhecia, entendeu, o mato, sabia se esconder, sabia atirar, sabia correr, sabia formar grupos, um daqui, outro ali, e eles eram realmente muito inteligentes. Uma coisa, Tênis, ela saiu ela passou pela Lemos de Brito, Pedra Preta, né, Forte de Santo Antônio, Barbalho, salvo engano. Né? Se tiver errado, você me corrige. Não, ela passou mesmo. Né? E aí ela parece que passa um período no Hospital Santa Isabel, né? Ela passou por causa do Dr. Aristílio Maltese, que era médico dela, que gostava muito dela, entendeu? Que não era fácil da gente gostar, viu? Quem chegava perto, gostava. E ele, antes do hospital, esse Aristílio Maltese que tem hoje aí, né? Ele era médico normal de qualquer hospital, trabalhava nos hospitais aí, e ele se interessou pelo caso, pela mulher Dadá, e começou a cuidar mesmo, como médico, cuidar dela, e cuidou muito bem dela. Ela tinha também um carinho muito grande por ele. Doutor Aristílio Maltese. E quem operou ela foi doutor Aristílio Novis, né? Rapaz, eu não me lembro. Segundo Estácio de Lima. Estácio de Lima. Estácio de Lima, eu quero falar, você falou que um colega antropólogo, e ele chegou a ser meu camarada, camarada, não era amigo. Foi em alguns lançamentos meus, tenho várias fotos com ele, tenho ali várias fotos com ele ia em todos os meus lançamentos, ele ia e tal. Que eu lancei muito livro ali na Cantina da Lua. Quando ele saía ali da universidade, ele subia, e lá a gente tinha fotografia e tal. Mas a gente terminou, ele sem falar comigo, por causa da história das cabeças, né? Porque quando o Dadá me pediu para cuidar disso, eu não sabia como. Mas eu digo, bom, eu vou ver o que é que eu faço. Eu fui ao doutor Estácio. Eu falei, tudo bem, que é uma poeta, tudo bom. Doutor Estácio, nós estamos com um museu de cabeças humanas. Isso é muito feio. Você não pega essas cabeças, não faz cabeça de cera, e enterra, manda a família enterrar. E ele se aborreceu, sabe? E aí, tudo bem, eu saí, procurei uns amigos que eu tinha advogado na época, e a gente entrou com uma ação, e foi rolando, foi para Brasília, eu fui para Brasília também, e até que, enfim, a mulher de um governador aqui e tal, a gente conseguiu enterrar mesmo, juntar. Agora, só quem tinha os ossos era Dadá. O resto foi enterrado só as cabeças, porque não tinha mais como, sabe, que os ossos ficaram lá em Angico mesmo, lá no mato popular. Só Dadá que tinha. Daí é que eu tenho aqui a costela de Corisco, né, que ela me deu de presente. Eu nem esperava isso também, e ela me deu, e eu guardo essa costela. Ela guardava isso? Ela guardava, ela tinha uma correntezinha, e essa corrente tinha a chave da gavetinha, né, e ela guardava no peito. Ela guardava junto do coração, ela dizia que era junto do coração, né? Junto do coração. E quando eu resolvi realmente enterrar, e ela sempre me chamava. Toda reunião que tinha lá, para decidir alguma coisa, ela me chamava. Aí foi todo mundo embora, ela disse, meu filho, fica aí que eu quero falar com vocês. Aí quando o pessoal saiu, ela tirou, abriu lá, tirou esse pedacinho, me deixa aqui. É a única coisa que eu posso te pagar. Eu digo, não quero que você me pague nada. Se a senhora quiser me dar, eu vou guardar, porque para mim é muito importante, mas pagar não. Ela disse, não é uma lembrança para você. Aí me deu um pedacinho da costela de Corisco. Essa costela eu guardo até hoje, foi em muitos jornais, quase todo ano o pessoal vem aqui. Tem uns 3 anos que eu parei de dar entrevista, eu não quero dar mais.
Mas todo ano vinha aqui, sabe? Mês de julho o pessoal vinha aqui e tal. Queria ver esse osso e tal. Eu ultimamente não estou nem mostrando. Também mostrei para vocês, mas não estou mostrando também, sabe? Diz uma coisa, Teres. Essa exposição macabra das cabeças parece que incomodava muito Dona Dadá, né? Incomodava. Incomodava. Feria muito ela. Feria, claro, saber que a cabeça do marido dela estava lá, dos colegas estavam lá, sabe, gente com a cabeça torta, gente que não estava legal mesmo, que eles cortaram de qualquer maneira, né? Eles cortaram de qualquer maneira, lá no mato, e trouxeram tudo num saco. Chegou na porta da prefeitura e jogou lá no chão as cabeças, né? Então não tinha técnica nenhuma de amputação, né? Eles cortaram com facão, amolado, e acabou, e trouxeram. Então, era uma coisa horrível. Eu mesmo, quando eu entrei, que eu vi, eu digo, meu Deus, isso o que é isso? Isso não é Brasil, não é a minha terra. Cabeças humanas aqui, em exposição mesmo, assim, como se fosse um quadro de arte, sabe? E o doutor Estácio querendo dizer que era estudo, e não, se a pessoa estuda e depois devolve, mas não foi o caso dele. Ele fez o estudo dele e ficou lá no museu da universidade, né? Onde ele era diretor. Ele fala muito de Dadá no livro dele, né? E diz até o seguinte, tem uma coisa até que eu fiquei, assim, eu, Vicente, depois eu e Ilana também, a gente conversou, sobre a data de nascimento de Dona Dadá. Ele fala 25 de abril de 14. E todas as informações que a gente tem, inclusive na lápide dela, lá no ossuário, tem 25 de abril de 15. Rapaz. Eu falei para Indaiá sobre isso. Olha, o que eu tenho pela boca de Dona Dadá é de 14. É de 14, sabe? Não é 15, não é 14. E eu quero, não sei se você vai chegar lá, sobre esse problema do estupro, essa coisa. Você quer falar logo agora ou quer falar mais tarde? Não, você... tem assim, eu ia lhe perguntar em si. Esse negócio da certidão, da data de nascimento é muito importante. Quer dizer, o que você ouviu de Dona Dadá é 1914. Agora, a gente não tem acesso... Você chegou a ver uma certidão dela, alguma coisa de batismo, de... Eu vi carteira de identidade, porque andava quase que em minha mão. Porque e tinha 14. INPS, essas coisas, tudo que resolvia era eu. Antigamente era INPS, né? Hoje é SUS, não sei o que e tal. Antigamente era INSS, antigamente era INPS, eu que resolvia, ela que me pedia para eu ir lá, para ver, Tério, resolve isso aqui, não está bem, esse pessoal está me aborrecendo, eu ia, resolvia e tal, então sempre eu tinha a carteira de identidade dela na minha mão, entendeu? Mas depois a gente não, esses detalhes, a amizade era tão grande que eu não me preocupava, porque eu podia até tirar uma xerox, né? Eu devia ter tirado na época uma xerox para guardar. Mas no seu visual era 14. Era 14. E o que você ouviu era 14. Porque eu acreditava nela. Claro. Eu acreditava nela. O que ela falava, eu acreditava. E ela estava lúcida. Lúcida, bem lúcida, entendeu? Bem lúcida, uma mulher que não... Tem essa história que a gente vai chegar do estudo, mas eu quero lhe fazer uma pergunta assim. Dadá tinha uma memória prodigiosa, isso está claro. Né? Era uma mulher de uma memória extraordinária. Das figuras do cangaço com as quais ela conviveu, quem ainda você acha que ela recordava com ternura, com carinho, fora Curisco, que é a parte? Rapaz, era Maria Bonita. Maria Bonita tinha como Dadá, assim, uma enfermeira, uma médica. Tudo o que acontecia com Maria Bonita mandava buscar Dadá não sei aonde, que Lampião conseguiu fazer vários grupos e espalhava, né? Aí ela mandava chamar, sabe? Ela mandava chamar Dadá, estou grávida, Dadá, eu estou sentindo isso, o que é que eu faço? Dadá, conhecedora de folhas, né? Como era, Dadá sempre dava um jeito e ela tinha um carinho muito grande por Maria Bonita, assim. As duas, né? Não tinha pela outra, Maria Bonita. Parece que você quer falar um pouco sobre essa informação de que Dadá
foi estuprada por Corisco. Aí eu quero também lhe colocar uma questão sobre isso. O filme Corisco, o Diabo Louro, de Carlos Coimbra, que você se referiu aqui nesse instante, que eu acho até um belo filme, e você disse que ele é 80% veraz, né? Ou seja, e Dona Dadá aparece como consultora no filme, como uma pessoa que foi ouvida para a construção do roteiro. E no filme aparece o estupro. E aí você tem uma informação que você acha que isso não é exatamente como está ali ou como foi escrito, não é isso? Viu, Manuel, eu não acho, não. Como eu falei, eu acredito ainda Quero morrer acreditando. E eu tenho gravado por ela. Não foi estupro. Ela foi raptada, realmente. Ela foi raptada, ele levou ela na raça. Ele podia, na mesma hora, o homem que era ele, a fama que os cangaceiros tinham, podia pegar e no mesmo dia, mas não. Ele botou ela na casa da tia dele, das parentes dele, e ia de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, qualquer folguinha, ele ia visitar, conversava com ela, tá, blá, blá, até que ela, com 3 meses, ela disse que ficou com ele pela primeira vez. E daí em diante ela seguiu, disse que queria seguir com ele. Então eu acredito nela. Eu acredito nela. Você falou aí que Dona Dadá era uma espécie de enfermeira a quem Maria recorria sempre, né? Esse conhecimento que ela tinha, parece que era um conhecimento profundo da botânica curativa, né? Ela falava sobre isso, sobre essas plantas e tal, aplicava isso nos netos, nas pessoas com as quais ela convivia. Parece que tem até um caso de um neto dela que teve um acidente, a perna não cicatrizava e ela, né? Olha, ela não falava de botânica, porque ela não tinha realmente a noção dessa palavra. Não, botânica. Eu tô. Mas ela tinha um conhecimento vasto, era uma sabedoria, sabe, muito grande das folhas. Sabe, eu não entendo como... Eu passava às vezes por ela assim, tinha um matinho, ela dizia, isso aqui serve para desinteria. Um matozinho assim na beira da estrada, rapaz. Ela dizia, isso aqui serve para desinteria, isso aqui serve para não sei o quê. Eu dizia, mas Dona Dadá, ela conhecia realmente, sabe, o mato, ela conhecia, era realmente mulher do mato mesmo, sabe, na capital. Vivendo na capital, ajudando. A mim me ajudou muito, os netos, entendeu? Ela ajudou muito mesmo, e a Ave Maria. Ninguém sentia lá nada que Dadá não arrumasse um chazinho, um remédio, entendeu? Para ficar logo bom. E ficava. O pior que ficava, rapaz. Eu mesmo ficava, sabe? Qualquer coisa que eu sentia, chegava lá, pá, era batata. Como é que você me descreveria fisicamente, Dona Dadá? Era alta, baixa? Dona Dadá não era baixa não, viu? Dona Dadá era uma mulher alta, assim, porque quando ela ficava em pé, ela era alta. Alta, forte, sabe? Eu não sei, filho gosta de mãe, né? Eu achava ela muito bonita. Ela é muito bonita, apesar da idade, apesar da vida, da sofridão. Eu achava ela muito bonita, porque ela não deixou aquela coisa, porque tem gente que fica com depressão, tem gente que deixa se abater, e ela não deixava. Ao contrário, você chegava lá, rapaz, ela tinha conselho para todo mundo, sabe? Ela aconselhava todo mundo. Então uma pessoa dessa merece realmente o carinho de todo mundo. A gente pode dizer que ela era uma pessoa firme, dura quando precisa, mas nunca tinha perdido a ternura que estava dentro dela. Não. Eu nem digo assim dura, sabe? Não. Eu nem digo dura, eu digo, era uma pessoa, ela sabia o que queria. Eu levei, por exemplo, o primo de Maria Bonita lá. Sabe, eu levei o primo de Maria Bonita. Foi quem fez até essas fotos para mim aí, tá? Essas fotos grandes aí. E ele chegou lá,
estava tomando uma cerveja, começou falando demais. Ela atendeu ele e tal, e depois me chamou no canto, pediu para não levar mais ele lá. Ela era assim, era de seguida, mas não tratou ele mal, sabe, nada. Só me pediu para não levar mais ele lá. E eu disse a ele, eu digo, ela me pediu para você, para poder ele não ir sozinho, né? Depois, ela me pediu para não levar mais você lá. Olha a Leone mesmo, por exemplo. Ela não se batia muito com a visão que o nosso amigo meu, seu amigo, tinha sobre o cangaço. Porque a Leone tem uma visão, eu tenho outra, né? Ela não gostava, porque não é bem assim, a coisa não é bem assim. Se ele ouvisse essa fita que eu tenho aí, confidencial, eu garanto que ele mudava. Eu garanto que ele mudava, entendeu? E diz que ela era assim, né? Ela não tinha meia trava. Eu não gostei, não... Era muito franca, né? Era. Verdade, ela falava mesmo. Ela falava. Ela falava de minha roupa. Eu tinha uma camisa colorida, na época do hippie, né? Ela disse, essa camisa está muito colorida para você, viu? Ela dizia? Dizia, ela falava, essa camisa está muito colorida para você. Ela não foi mais lá com a camisa, sabe? Foi mais lá com a camisa, não. Ela era cismada com os hippies. Ela não gostava, sabe? Ela não gostava, ela era uma pessoa muito ela. Daqui veio o título, né? Dadá, sempre Dadá. Ela era assim, sabe? Ela pegava uma arma, rapaz. Ela pegava um parabeno, botava na mesa assim, desmontava em fração de segundos, de minutos assim, estava todo desmontado, com a pontinha de uma faca. Eu não entendo como é que ela fazia aqui. Depois ela montava novamente, sabe? Era uma mulher assim como, sei lá, rapaz, era uma coisa de louco. Ela permaneceu sempre armada, né? Ela tinha a arma guardada, mas não saía com a arma, não. Não, ela não ia para a rua, mas estava sempre perto dela. Estava sempre ela sempre perto, porque ela ainda tinha aquela coisa, né, de alguém chegar, né, e fazer, ainda mais ela numa cadeira de roda e tal, e ela tinha medo realmente disso acontecer, então ela tinha arma, sim, mas nunca saiu com arma, não. Nunca. Olha que eu saí com o Dadá mais de 100 vezes, e ela nunca saiu com arma. Vocês saíam assim, para passear? Eu saí para passear, para resolver problemas, para homenagem, Dia das Mulheres, dia de não sei o quê, casa que davam a ela e tal, o governo querendo se chegar, né? E eu ia com ela, ela exigia, ela ligava para mim, eu vou em tal lugar, quero que você vá. Eu digo, tá bom, eu vou. Às vezes eu nem podia muito, sabe, mas eu ia, arrumava um jeito e eu ia. Me diga assim, Teres, quando saía para passear, qual era o passeio de Dona Dadá, aquilo que agradava a ela? Ela gostava do mar. Ela gostava do mar, gostava de sorvete. Adorava sorvete, rapaz, sabe? Adorava sorvete. Ela não... Comigo ela nunca bebeu. Nunca bebeu. Bebida alcoólica ela nunca bebeu. Agora tomava muito refrigerante e muito sorvete. Todo o nosso passeio era sorvete, era refrigerante, era coisa assim, entendeu? Nunca... Gostava muito, era vaidosa ela. Se pintava, meu irmão, ela se pintava de um negócio de um batom, de um pó que ela passava, se ajeitava, dizendo, dá o seu Alcide aí, viu? Eu disse, não, ela tem que ficar bonita mesmo, Teles. O marido ajudava, ela tem que ficar bonita mesmo. E ela se ajeitava mesmo, tinha uma prática de se pintar mesmo, que era uma coisa séria. Voltando um pouco, agora você falou de Alcides, e eu acho Alcides uma figura extraordinária, né, na vida de Dadá. Porque ele aceita Dadá com o amor declarado de Dadá por isso. Você sabe, eles se conheceram, não parece que no Hospital Santa Isabel, né? Foi no hospital, sim. Foi no hospital, ela me falou que foi no hospital. E o Alcides era uma pessoa rara também. Dona Dadá deu muita sorte em pegar seu Alcides.
que é diferente assim dos irmãos dele, tudo delegado, tudo com arma, tudo muito fechado. E seu Cid não, pai, seu Cid tinha um carinho por todo mundo que chegava lá, sabe? Todo mundo chegava lá, ele tinha um carinho, tinha sabe, era uma pessoa e aceitava as conversas, você estava dando a chorar por Corisco, porque ele sabia que aquilo ali ele já viveu. Não tinha mais jeito, ela viveu, estava dentro dela, estava na parte do, como eu falei, uma parte do coração dela era para Corisco. Ela morreu com essa parte do coração. E Alcides parece que era um sujeito muito dedicado a ela, aos muito, filhos e aos Maria, netos. os né? netos e a Ave Maria, era uma coisa de louco. Era uma coisa de louco, ela mais ele, sabe? Era um amor também. Na verdade, deu sorte no amor, viu? Né? Ela deu sorte no amor. Que Corisco, Ave Maria. Corisco era outra coisa também por ela. Não tem uma explicação, sabe? Como Corisco era por ela. E aqui em Salvador, seu Alcides, era inexplicável o amor que ele sentia por ela, sabe? E gostava das pessoas que ela gostava, sabe? Tinha uma coisa assim, e sem puxar saco, sem nada. Ele gostava realmente naturalmente, era uma pessoa assim muito dada, ele ia se aproximando, ela estava falando, ele sentava assim do lado, ele ouvia, daqui a pouco ele estava também no meio da conversa, ele estava ouvindo, estava oferecendo café, oferecendo, entendeu, coisa assim, então ele era assim, muito... Ele parece um sujeito alto também, né? Era alto, magrinho, bem magrinho, alto, sabe, todo espigado assim, sabe, elegante, uma pessoa que eu gostava também muito. E ele gostava de mim também muito, sabe? Ele gostava de mim muito. Vou dizer uma coisa, Teresa. E essa coisa de Dona Dadá com a costura, essa artesã extraordinária que ela foi, parece que era uma vocação muito antiga, né? Que já vinha com ela desde... Rapaz, olha, ela era quem costurava no cangaço. Ela era a costureira oficial do cangaço, porque ela tinha uma máquina, naquela de girar assim com a mão, né? Não tinha motor não, que não existia, era máquina manual. Era ela que fazia as roupas, fazia aqueles bordados, aqueles bornais tudo. Aqui, esses bornais aqui, que eu tenho ele aqui, se quiser eu mostro. Está aqui, ela que fazia e costurava para todo mundo. Ela tinha um prazer de costurar, ela era também muito boa na costura, no corte, sabe? Que ela dizia que o problema era corte, para não perder pano. Ela tinha preocupação do corte para não perder pano, sabe? Ela costurou muito, fez muita bolsa por aí, mas muita bolsa. Costurou de ganho, né? De ganho mesmo. Teve uma época que ela vendia mesmo, vendia mesmo. Aí já tinha máquina elétrica, sabe, de motor e tal, mas no cangaço não. No cangaço era máquina manual. Fazia as roupinhas das netas, né? Fazia tudo. Ela cuidava dessa gente mais do que a mãe, viu? Deus me perdoe aí. Mas era verdade, cuidava mais. Ela tinha um amor muito grande. Essa Indaiá mesmo, ela tinha um amor por Indaiá, parece que era uma coisa de louco. Era mais Indaiá, ela tinha um amor por Indaiá. Era quem acompanhava ela para tudo quanto é lugar. Teles, ela chegou a dizer a você de onde é que ela tirou essas formas geométricas, esses desenhos que ela jogou nos bordais, naquela toalha que você mostrou a gente. Esse olhar dela veio de onde? Rapaz, ela é nordestina, né? O pessoal lá do Nordeste é chamado mulher rendeira, né? E ela não me falou de onde é que ela tirava, mas ela gostava realmente de enfeitar, sabe? De cruzar aqueles bicos e para ficar bonita, sabe? Ficar cada dia mais legal. Não parecia assim muito igual, porque o pessoal também era exigente, né? Ninguém queria uma bolsa igual ao do outro, sabe? Então ela trançava você vê aqui uma e você vê outra, é um pouco diferente aqui, essa daqui, que ela fazia um bordado diferente com bico, entendeu? Então,
Mas ela não me disse de onde é que veio esse estudo, não, sabe? Era coisa, acho que era vocação mesmo. Você disse, com muita razão e é verdade, que Dada era uma celebridade. É verdade. E celebridade atrai celebridade, né? Parece que algumas dessas pessoas muito famosas costumavam visitar Dada, políticos, intelectuais, artistas. Você poderia falar sobre algum deles, qual era a relação de Dada com eles e tal? Rapaz, vinha gente de toda parte do Brasil visitar Dada, sabe? E quem ela gostava muito e sempre ia lá mesmo era Jorge Amado. Jorge Amado era apaixonado por ela também. Jorge Amado era apaixonado por ela, achava que ela era uma lenda e que todo mundo tinha que conhecer. Ele, se ele pudesse, pegava ela, se mostrava, sabe, para todo mundo, Dona Dada, sabe? Ele tinha E muita gente, sabe? Muita gente do Rio, de São Paulo, e o pessoal queria conhecer. Veio um pessoal lá do Rio Grande do Sul, meus amigos escritores. Veio, Teles, eu estou sabendo que você está ligado aí ao cangaço, eu quero conhecer a Dona Dada. E o pessoal já vinha do Rio Grande do Sul, já com isso na cabeça, né? Me pedir para eu apresentar a Dona Dada. E o interesse sempre pelo cangaço. Sempre pelo cangaço, né? Sempre pelo cangaço, entendeu? E ela falava, Dada falava naturalmente, Dada não tinha essa coisa de esconder nada, não, entendeu? Pelo contrário, ela fazia questão de contar, né? Ela fazia questão de contar. Ela teve, não me lembro o amigo, estou querendo me lembrar desde ontem, que ela disse, um amigo que eu levei que falou que o cangaço só existia porque o governo deixou. Que o governo podia pegar o avião e soltar uma bomba e ela acertou com isso. Portanto, quero me lembrar desde ontem, rapaz. Além de Jorge, parece que houve uma relação dela também com Antônio Carlos Magalhães. Houve. Antônio Carlos Magalhães, eu gostava dela. Arrumou casa para ela, arrumou tudo. Antônio Carlos recebia ela a qualquer hora, assim. Recebia ela mesmo, sabe, menina boa, não precisava marcar, não. Sabe? Ela queria falar com ele queria falar com ela, ele aceitava, ela ia lá e acabou. E Glauber? Glauber foi um problema na vida de Dada. Que ele inventou, na ficção dele, tal de um Antônio das Mortes. E esse Antônio das Mortes nunca existiu, né, rapaz? Nunca existiu. Não estava em cangaceiro, não ia deixar Antônio das Mortes matar todo mundo como ele matou, né? Aquela coisa. E ela atendeu ele. Eu estava lá no dia que ele conheceu ela, conversou. Ele levou, tinha aquele gravador grande, ele levou, gravou com ela algumas coisas e tal. E depois ela assistiu o filme e me chamou, meu filho, como é que a gente vai fazer para tirar esse filme? Eu digo, não pode, o filme já está aí, sabe? Está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro, não pode tirar não. Eu disse, então eu não quero mais esse homem em minha casa, eu não quero. E por tabela, ele soube, né, que ela, eu também falei com algumas pessoas, acho que chegou até ele, e ele também ficou de mal comigo. As pessoas tinham um negócio comigo por causa de Dada, né? Estácio de Lima, Glauber Rocha, jogou na escola de teatro e jogou um livro assim nos meus pés, sabe? E aquela cena antológica de Dada. Eu já disse que não me mande ninguém, que eu não gosto de falar e tal. Eu acho que Paulo Gil Soares, né? É Paulo Gil? Ela diz, eu mato um. Ela se levanta. Você assistiu aquilo? Não, não assisti não. Ilana está na cena lá, né? Ilana parece criança ainda, pequena lá. Mas é uma cena interessante, né? Isso está no filme? Está num filme, não tem essa cena, né? Acho que é Paulo Gil Soares mesmo. Memórias do Cangaço. Memória do Cangaço. Porque eu não sei, sabe, Manuel? Porque Dada fala isso, que lá na casa dela, eu nem sei, eu ponho até dúvida sobre isso, porque ela não era violenta assim, sabe? Ela não era violenta. Quando você conversava com ela, que ela não gostava, ela diminuía as palavras.
ela ia diminuindo as palavras, ficava muda, tal, aquela coisa. Estava lacônica, Te né? oferecia um suco, ela tinha um suco também, sempre tinha um suco de frutas e tal. Te oferecia um café e falava muito pouco. E depois dali, ela pedia para as pessoas não levar mais a pessoa, mas ela dizia, eu dou tiro, eu mato. Eu não sei, eu não conheço essa Dadá, Não não. tem cena. Eu sei que tem. E tem E uma como coisa tem, interessante. como tem na internet que ela matou Corisco, né? Tem muita coisa aí que eu não acredito e fico nervoso, fico chateado quando eu quando eu vejo essas coisas na internet, essas bobagens, entendeu? O pessoal tem que se orientar, se tocar, não pode fazer isso, escrever o que não sabe. Vem aqui que eu vou explicar tudo que eu tenho material relativo do cangaço, você está vendo, então é melhor do que escrever coisas que ele não sabe. Tem engraçado que o Frederico Pernambucano disse que foi visitá-la também ali na Rua dos Perdões, ela morava ali no Barbalho ainda. Ele cita até o número, Rua dos Perdões 95A. E que ela foi meio reticente no começo. Claro, ela não conhecia ele, você não vai se abrir para a primeira pessoa. Ela o recebeu bem, mas até que ele disse que era afilhado do Coronel Audálio de Alagoas, e ela disse a ele assim, então me diga aqui no meu ouvido um apelido que ele botou em mim. Aí Frederico disse, nega pau. Aí ela acendeu, né? porque era exatamente isso, era uma coisa muito íntima. Né? Mas aí diz que aí ela, ele até fala, a rua de nome bonito, Rua dos Perdões. Né? Olha. Sim, Agora Dadá morou aqui em Salvador em vários lugares, né? Morou na... Morou no Mussuronga, morou em vários lugares. Você sabe de uma passagem dela pelo Lago do Tanque? Lago do Tanque, não. Não, né? Agora ela tinha um parente, alguém que morava lá no Lago do Tanque, eu não sei quem era, mas ela tinha alguém lá no Lago do Tanque. Porque parece que tem, eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso, né? Seu Alcides, que na verdade é Bartolomeu. É Bartolomeu, né? Você sabe por que o apelido é Alcides? Não sei não. Sei não. Diz que ele ficou de pegá-la ela. Ele saiu de pegá-la ela. Ele ficou de pegá-la no hospital. Ele teve alta primeiro, porque ele estava internado também. E ficou de voltar para pegá-la. Nesse ínterim, ela foi convidada por uma pessoa para morar numa pensão e tal, no Lago do Tanque. Aí só depois ele localizou e trouxe ela para o Barbalho. E uma coisa interessante, né? Ela impôs como condição para viver com ele e casar com ele. Verdade isso? Não sei. Não sabe, né? Não sei, não vou afirmar o que eu realmente não sei, sabe? Quando eu conheci, os dois já estavam juntos. Casados, entendeu? Então, essas coisas a gente não pergunta, né? Não, claro. É uma coisa. Porque eu tive acesso à informação. Deixava muito ela à vontade comigo, sabe? Eu não perguntava muitas coisas a ela, ela me contava, sabe? Eu tenho aí uns 30 minutos de gravação de Alcides também, agora ele falando comigo, entendeu? Falando sobre Dadá, fala tanta coisa bonita sobre Dona Dadá e ele, rapaz, sabe? A gente via que ele amava a Dona Dadá mesmo, sabe? Brincadeira não. Eles eram muito unidos, né? Agora tem muita gente, sabe, filmando, falando coisas que não é verdade. O pessoal tinha uma imagem dos cangaceiros que o cangaceiro era muito justo, sabe? Não quer dizer que eles não aprontaram sim, mas eles eram muito justos. Acho que eu já te contei, teve um encontro de Lampião com 40 homens, vários grupos, e viu um cidadão com um cavalo bonito, né, possante e tal. Aí volta assim, ele disse, esse cavalo serve para a gente. Vamos tomar esse cavalo, botar esse cara para correr. Aí o cara disse para ele, vocês só estão tomando esse cavalo porque são mais de 40 homens, está tudo armado. E se fosse na mão, vocês não tomavam. Aí você vê que o cangaceiro era justo. Aí o
O Lampião disse, quer dizer que você briga? Ele disse, não brigo, eu defendo o que é meu. Aí Corisco tirou as armas todas, fizeram uma roda, como antigamente, né, se fazia, uma roda, e começou a porrada, murro, pá, 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 um dando no outro, e o cara brigando, o cara não se intimidou como um Lampião, com o Corisco, com ninguém mesmo. O cara começou a brigar também, murro aqui, murro ali, murro aqui, murro ali. O Lampião viu que o cara realmente brigava, aí o Lampião deu um tiro para cima para parar. Disse, Corisco, deixa esse homem embora que o sertão precisa de cabra valente como esse. Assim era o cangaceiro também, que as pessoas não falam isso. E uma coisa, você falou de... Eu soube que também Dona Dadá era uma parteira de mão cheia, né? Era assim, tinha que ser, né? No sertão. Ela fazia os partos dela mesmo, né? Ela fazia os partos dela. Tem um parto dela, o primeiro parto dela, que foi uma coisa de louco. Uma coisa de louco, de louco, de louco. Ela estava no mato, sabe, uns 20 dias, e ela já estava já no 9º mês. Aí a polícia chegou. A polícia chegou, começou a tirar, e ela andando mais Corisco, Corisco deixava assim, 12 homens e 12 com ele. Quando chegava um espaço bom, o Corisco atirava para cima, com a arma diferenciada, aí aqueles 12 vinham embora, e quando a polícia vinha, encontrava mais 12 aqui esperando. Até que eles atravessaram o rio, ela me lembra até do nome, que ela nunca esqueci, o Rio das Cabaças. Aí ela passou, disse que com a água nos seios, e ela disse, do outro lado, ela disse, Corisco, não tem mais jeito, quebrou a bolsa. Eu vou ter que parir aqui mesmo, nesse tiroteio. Aí Corisco mandou os 24 homens ficaram lá na frente, trocando tiro com a polícia, e ela ficava fazendo o parto dela mesma, e ela fez o parto. Depois Aí os policiais também perderam alguns homens, desistiram, aí eles ficaram alguns dias ali escondidos, tá? Quando Corisco viu que vinha andar, disse, vem gente aí, Corisco pega o fuzil, aí pegou o fuzil, aí quando era Lampião que vinha chegando, cheio de perfume, cheio de água, tinha uma bebida que dava para quem paria, como é o nome disso? Água Maravilha? Não, aquela coisa que com água, com álcool, com não sei o que dava, toda a parida dava. É Água Maravilha. Mas tem outro nome, assim. menina, tem outro nome. Para beber? É para beber, aos visitantes, Meladinha, entendeu? Não é meladinha, não? Eu não me lembro mais, mas isso aí... Aí quando Corisco viu, era Lampião que vinha chegando com essa turma toda, todo mundo com um presente, aí pegou o menino, mais um ombro, vai matar meu filho. E passou assim, ó, o grupo todo de Lampião, o menino recém-nascido, rapaz, quase que mata o Silva. Aí eles ficaram lá mais uma semana e mandaram o menino para o padre Bulhões, entendeu? Criar. Uma coisa curiosa, disse que Corisco ajudava ela nos partos, né? Ajudava, era ele que ajudava junto com ela também, né? Ele que ajudava. Mas na verdade era ela que conduzia tudo, sabe? Ele ajudava, claro, tem que ajudar também, né? Mas ela fazia o parto dos outros, dela e de todo mundo. Mas era uma mulher completa, viu, rapaz? Uma mulher completa. Hoje em dia vai ser difícil nascer outra Dadá. Como ela, quando a gente fala em reinventar a vida, eu digo até assim, que Dona Dadá foi juntando os cacos, né? E entre se juntar pedaços dela, ela trouxe os filhos para junto dela, né? Menos Silvio, que ficou lá porque já estava estabelecido. E uma coisa curiosa é que ela bota os filhos um próximo do outro, né? Isso. Silvio está ali num lugar, parece que Maria Celeste está em Poço das Trincheiras, a outra está em Pernambuco também. E ali ela sabe, mesmo depois do cangaço, ela vai saber sempre onde é que eles estão. Né? Essa coisa da mãe devotada, né? Aí entra essa fita confidencial, fala muito sobre isso.
essas pessoas. Hum. Essas pessoas, os políticos, muita gente aí nessa história. Os coiteiros, etc. Né? Mas isso aí é seu Não segredo. interessa muito pra Né? gente. Seu segredo. Ela era uma dona de casa dedicada, dona de casa no sentido clássico, né? Porque ela teve uma vida muito tempo nômade, né? E esse reinventar é uma vida sedentária dentro de uma casa que tinha que arrumar, cuidar e tal. Rapaz, a casa da Dona Dadá sempre foi arrumada legal, viu? Ela tinha um cuidado com poeira, com sujeira, com sanitário, então, Ave Maria. Ela tinha um cuidado com aqueles meninos, os netos que iam lá no sanitário, ela gritava, ela berrava, não, tem que jogar água, dá 2 descargas. Ela era arretada, ela tinha realmente, ela tinha muito cuidado com a casa dela, assim. Era uma casa simples, mas ela tinha muito cuidado com a casa dela. Ela era diabética, né? Ela era diabética também. Também, ela era diabética. Mas também. disse que facilitou, ela comia um docezinho ali. Ela comia. Gostava de doce. Gostava de doce, ela comia tudo. Sorvete? Né? Sorvete, ela comia tudo. Dadá comia tudo, sabe? Comia tudo. E eu falei com o médico que eu levei ela 3 vezes com esse médico. Ele ficou de me dar a resposta e depois, até hoje, não me deu. Que você disse que queria falar com ele. E essa história de Dadá, de doença de Dadá, isso me deixou... Talvez tenha sido isso que eu fiquei aqui, as pessoas também não me telefonaram e eu também não telefonei para ninguém. Porque minha mãe podia demorar muito mais. Sabe, podia demorar muito mais, sabe? Muito, muito mais, que o meu compadre, que era geriatra, e disse, olha, ela vai demorar muito mais, é só ela tomar o remédio, nós vamos dar uma dose dupla para ela. E de repente ela durou 5 dias. Ela teve um câncer, né? Teve um câncer generalizado, sabe? Generalizado. Um metástase. Tomou tudo, sabe? E como é que você acha, como é que você percebeu o enfrentamento dela com a doença e a possibilidade da morte? Rapaz, ela não falava muito sobre isso, não. Não, né? Não, ela viveu até o dia que nós fomos para o médico, ela estava conversando normal, legal, sabe? Sentindo muitas dores, sabe? Sentia muitas dores aqui e tal. Foi quando nós fomos ao médico, o médico pediu os exames, ela fez o exame. Aí ele me chamou primeiro lá na sala dele e me falou a situação, que não dava para operar, que ela já estava realmente toda tomada, que os exames estavam ali, a idade dela, era melhor mantê-la com remédio. Aí tudo bem, ele passou os remédios, tudo legal. Depois eu soube que ela se internou no hospital e operaram ela. E quando operaram, quando me disseram, já tinha 4 dias. E ela mandou me chamar, eu fui lá. Fiquei chateada, mas ela me chamou, eu fui. E chegou lá, ela me pediu para eu tomar conta para eu não esquecer dos filhos dela, dos netos dela. E no outro dia ela morreu. Aí eu fiquei muito, muito triste, muito... que eu podia ter Dadá lá para me dar mais conselho, Dadá para me ver minha febre, Dadá para ver meu rosto, que eu estava zangado, mais tempo. Mas aconteceu isso. E aí, gente, estamos gravando aqui de novo. Eu ia perguntar Já, uma coisa a você que eu não perguntei. Dona Dadá gostava de música? Gostava. Ih, rapaz, eu tenho aí na minha fita ela cantando. É mesmo? Eu vou fazer inclusive um CD para dar para os filhos dela, vou dar para você.
ela cantando várias músicas, a música que Político gostava, a música que Lampião gostava. Eu tenho a voz dela cantando, viu, Ilana? Eu tenho sua voz cantando. Um bocado de música mesmo. Cantou mais de 10 músicas. Tem mais de 10 músicas cantadas por ela. E qual era a música, por exemplo, que ela gostava, que era a preferida dela? Ah, rapaz, eu não. Eram músicas do cangaço? É música do Nordeste, sabe? É música do sertão mesmo, sabe? É forró, chachado, era essas coisas, entendeu? Eu me lembro, ela cantava música que ela... Cantava Oh, mesmo. rapaz, que não está aqui, mas não está aflorando. Oh, rapaz. Eu realmente vou te dever, perdão. Não se preocupe não. Não. Vai pensando aí. Teles, queria saber se você poderia citar os lugares que Dada morou aqui, só pra gente ter registrado, né? Os lugares que você sabe por onde ela passou, por onde ela morou mesmo. Olha, ela ganhou algumas casas, mas ela não chegou a morar. Sabe? Eu conheci 2 casas de Dada, que foi lá nos Perdões e aqui em Mussurunga. Essas 2 casas eu conheci, estive lá com ela várias vezes, entendeu? Com ela. Essas 2 casas eu me lembro bem. Agora mais eu não... E ela morou primeiro em Mussurunga? Não. Morou primeiro nos Perdões. Muito tempo nos Perdões. Muito tempo nos Perdões. Porque era casa própria, né? Não tinha aluguel, não tinha nada. E as casas que deram para ela não gostava muito não, sabe? Ela vendia, ela alugava, ela fazia sempre o negócio, dava para filho morar, para neto morar. Mas quem deu essas casas? Antônio Carlos Magalhães, gostava muito, dava sempre, essas casas da Urbis, e ela não gostava, sabe, que tinha muita gente, muita loucura, ela não gostava muito não, sabe? E ali nos Perdões, todo mundo passava ali, jamais ninguém ia dizer que Dada morava ali, né? Porque ali morava uma lenda, né? Uma pessoa... É um sobrado bonito, né? É um quarteirão todo. Um quarteirão bonito. todo da família, né? Da família. É Carrara. Então, Carreira, né? Carreira, é. E tinha várias casas de um lado e do outro, tinha uns pés de mangueira lá, sabe, de manga, e tinha umas mangas doces, ela sempre pegava as mangas e me dava, sabe? Mandava para meus filhos e tal. Ela separava a manga para mim, sabe, lá do quintal, e mandava para meus filhos, para levar para meus filhos e tal. Então essa morada do Barbalho foi uma morada que ela gostava, Ela né? gostava. Passava carro na porta, parava carro na porta. O carro parava no passeio. Era um passo, ela estava em casa. Tinha um portão, você lembra? Um portãozinho de madeira, e tinha porta depois do portão. E ela gostava dali, por causa da facilidade. Já cai em Mussurunga, ela gostava, mas não era como lá no Barbalho, não. Parece que ela apreciava, distância. Ela apreciava muito o cortejo 2 de julho, né? Ela passava por lá, né? Passava pela porta. Passava pela porta, ela ficava assistindo, sabe, direto, né? Na porta mesmo, ela de dentro de casa assim, ela via. Nós estamos ficando daqui, mais ou menos, aí nessa casinha do meu irmão aí. Ela via todo o cortejo. A dificuldade de locomoção inibiu muito ela de sair também, né? Também, né? Porque ela só gostava de sair acompanhada, ela não saía sozinha, né? Daí, às vezes tinha colégio, os meninos tinham colégio, as mães sempre na vida, né? Um problema aqui, outro ali e tal. Foi onde eu entrei. Que ela sempre me falava, eu sempre, sabe, eu botava ela no táxi, a gente parava no lugar onde ela queria ir. Eu me lembro uma vez ela me pediu que queria ir para o Farol da Barra. Eu fui com ela no Farol da Barra, lá foi que deu sorvete. Eu sentava assim do lado da cadeira, tomando sorvete com ela, tomava uma porrada de sorvete, depois vamos para casa, vamos embora, pegava outro táxi. Não tomava, não era um só, não? Não, a gente tomava vários, que um só é pouco. Aí era a sorveteria do Campo Grande, da Ribeira. Na Ribeira, na rua, na praça, lá
na Barra. A gente, entendeu, pegava o táxi e ia lá tomar sorvete. Diga uma coisa, tá aí uma coisa que me escapou. Ela tinha uma devoção religiosa específica, um santo por devoção? Rapaz, era Padre Cícero. Era? Era Padre Cícero. Uma vez eu fui falar de Padre Cícero, ela me reclamou. Porque eu tenho uma pesquisa também de Padre Cícero, que eu fiz uma pesquisa, eu sei onde ele nasceu, a casa, passei 10 dias, a casa, o que tinha no chão, as paredes, a janela, o telhado, o padrinho, o avô, eu tenho tudo de Padre Cícero. Dá para fazer um livro também de Padre Cícero. E a história de Padre Cícero com o cangaço, na minha visão, ele não foi legal. E Dona Dadá não aceitava. Quer ver, a minha mulher é do Ceará, ela é lá do Crato, lá da terra de... Quando eu falo de Padre Cícero, ela se zanga até hoje. Ela se zanga, minha ex-mulher, né? Ela se zangava. Quando Dona Dadá, Maria, não fala Padre Cícero, não, ela se zangava. Então eu já sabia... Aquelas coisas que os cangaceiros carregavam para fechar corpo, as rezas, essas coisas, Dona Dadá mantinha isso com ela? Mantinha, ele tinha umas folhas que rezava o corpo, batia no corpo, sabe? Cruzava o corpo, eles rezavam, rapaz. Eles rezavam, antes de, às vezes, ir para o combate, eles rezavam, todo mundo se ajoelhava e rezava, às vezes, 2, 3 vezes por dia. Sabe? Muito pouca gente sabe disso, que eles eram muito religiosos, muito mesmo. E eles tinham uma coisa com o Padre Cícero, que ele achava que pedindo a Padre Cícero pedia a Deus e Deus resolvia a situação dele, né? E Dona Dadá era uma mulher de orações, de rezas, ainda depois, já passados esses anos todos. Ainda ela rezava muito, ela mandava que eu rezasse. Eu digo, Dona Dadá, eu tenho minha reza. Minha reza é muito pouco. Não, você tem que rezar mais. Eu digo, não, mas eu rezo com muita fé. É isso que vale. Não, mas tem que rezar mais. Mas eram as orações clássicas ou eram rezas? Rapaz, ela nunca me falou. Ela só mandava eu rezar, que tinha que rezar mais. Ela rezar mais, sempre mais. E digo, tá, Dona Dadá, eu vou rezar. E eu fazia a minha, como até hoje. Eu rezo muito, né? Mas eu rezo, eu tenho um períodozinho de 5 minutos. Então essa bolsinha é que ela guardava as joias dela. Guardava as joias. Foi feita por ela. Foi feita por ela. Vamos mostrar as bolsas no final, porque aí eu tiro aqui a câmera do coisa, senão fica difícil de mostrar. Bom, eu... Vai, Vicente. Ô, seu Tele, o senhor conheceu Dona Dadá, o senhor falou, foi quando a década e onde a primeira vez a casa? Eu conheci ela em 70. Em 70, lá nos Perdões. Eu fui de cara de pau mesmo, bati na porta, sabe? Tinha 24 anos, bati na porta e me apresentei. Falei para ela, né, que eu estava estudando, fazia matéria para jornal e estava estagiando, essa coisa toda. E de repente era escritor, já tinha livro publicado, levei livro para ela, né? Eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 17 anos. Sabe, nessa época já tinha uns 3 livros lançados. Eu levei livro para ela e tal. E foi lá nos Perdões, entendeu? E foi em 1970. Daí ficou a nossa amizade. O Teles, também voltando à coisa da casa, por que você sabe dizer por que foi que ela saiu dos Perdões e foi para Mussurunga? Rapaz, eu sei, mas é aquela coisa assim que a gente não deve Entendi. falar, porque é coisa de família. Aham. Dadá cuidava muito dos filhos, dos netos. Então, um exemplo, você, Vicente, filho dela, você estava com um problema, ela já se mudava para a casa de Vicente, até resolver o problema. E foi isso que aconteceu em Mussurunga. Lá tinha um cadro de todo mundo crescendo, todo mundo, sabe, querendo
cidade grande querendo... E ela foi para lá para dar regra mesmo. Botar ordem na Botar casa. ordem na casa. Foi isso. Eu tive lá, dona Dada, a senhora veio para cá, que é muito longe, muito... Não, mas aqui tá uma bagunça, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Eu estou aqui. Mas ela vai para Mussurunga depois da morte de Alcides, né? Foi, depois da morte de Alcides, foi. Alcides morreu em que ano? Eu não me lembro o ano assim exato, eu não me lembro não. Ele morreu antes de minha mãe casar com meu pai. Minha mãe tem 35 anos de casada, eu tenho 34. Sua mãe tem 35 anos de casada, né? E namorou 8 anos de namoro e 35 anos de casada. Aí ela vai para sai do Barbalho e vai para Mussurunga. É. Então, quando ela morre, ela estava morando em Mussurunga. Estava morando no Mussurunga. E ficou mais difícil a coisa, sabe? Porque era um lugar... Não era transporte complicado. É complicado, longe e essa coisa toda. E aí entraram assim algumas pessoas também na vida dela e eu estava às ordens. Na hora que ela ligava eu estava às ordens, mas eu mesmo fiquei um pouco afastado, sabe? Fiquei um pouco afastado. E Teles, uma coisa que me chamou a atenção também é que Dadá, ela nasceu no sertão, viveu a juventude no sertão, imagino que a experiência mais forte da vida dela, que foi o cangaço, ela viveu no sertão. E quando ela sai da prisão, ela acaba vivendo a vida toda em Salvador, que é uma cidade, que é uma cultura urbana. Assim, o que você acha, ou o que ela pode ter te dito sobre essa mudança, né? Por que viver na cidade? Por que não voltar para o interior? Rapaz, ela não tinha muito o que buscar mais no interior não, viu? Porque com a morte dos cangaceiros, o interior ficou muito pesado. Ficou muito pesado. Agora, ela sentia saudade, sim. Ela sentia saudade, ela falava muito, 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 sabe? Esse Rio São Francisco, Ave Maria, para ela era uma loucura. Como ela falava, como ela... Entendeu? Como ela e de repente... Mas ela ela foi se adaptando, ela viu que não tinha mais como voltar. Não cabia mais não, sabe? Não cabia mais. E ela também com um problema, uma perna só e tal. E ainda tinha muita gente querendo vingar, muita gente querendo matar, muita gente querendo, entendeu? Então ela disse, eu vou me acomodar aqui. E foi se acomodando, pronto. Ok, e só a última pergunta agora, se você me permite. No caso, quando a gente fez o Feminino Cangaço, que a gente vai trazer uma cópia para você poder assistir, a gente colheu um depoimento que dizia assim que Dadá, o depoimento era, Dadá foi a cangaceira, aí quando saiu do cangaço e se casou com o seu Alcides, ela passou a ser Sérgia, né, da Silva Chagas, e depois que seu Alcides veio a falecer, que ela teria voltado a ser Dadá. Minha pergunta é, você vê essa diferença da construção da identidade dela, né, ela estando casada, ela estando com seu Alcides ou estando separada, como é que você via essa construção da identidade dela como cangaceira e como matriarca de uma família? Olha, eu discordo um pouquinho, viu, desse raciocínio, porque ela foi sempre Dadá. Não era Sérgia, não. Sérgia era para coisas assim de documento, coisas assim de papel, coisas para Formalidade. formalidade. Sempre foi Dadá, nunca foi Sérgia.
Sérgia era quando tinha que fazer alguma coisa, precisava do documento, aí tinha que ter o nome completo e tal, mas sempre foi Dadá. Quem informou que ela depois do casamento, não, sempre foi Dadá, sempre foi Dadá, sempre foi Dadá. E por quê? O que é que você via na atitude dela que fazia dela sempre Dadá? Qual atitude dela fez você interpretar os fatos desse jeito? Não, eu nunca vi, sabe, quem chamar ela de Sérgia, só quando a gente ia numa repartição, é que alguém que chamava o nome, né, para entregar a casa, coisas assim. Mas quem conhecia ela era Dadá mesmo. Não houve mudança não, viu? Ela se assumia. Ela se assumia, era Dadá mesmo, entendeu? Dadá mesmo. Sempre foi Dadá mesmo. Essa bolsa aqui, eles usavam para carregar as coisas pessoais dela e deles e bala. Era coisa muito séria aqui e aqui. E esse menor era para usar ouro, joias. Entendeu? Aqui eles guardavam perfume, bala, era dois. Um era só bala, o outro era só coisas pessoais como perfume, batom, essas coisas, entendeu? E aqui eu tenho um pano que ela me deu também, que esse pano ela guardava com muito carinho, e ela me deu, disse que não leve, que você vai saber, mas dá valor mais do que eu. Tem esse outro paninho também aqui, que é uma espécie de lenço que ela me deu também. E aqui sim, eu faço questão também de mostrar isso aqui. Isso aqui é uma procuração que ela me deu, que é para enterrar a cabeça da turma do cangaço. Entendeu? Ser representante dela judicialmente. Aí está a letra dela. E aqui tá. O rapaz não está com frio não, rapaz. Ele foi almoçar. Foi almoçar, né? Ele está certo. É, sim. Aqui, ó. Aqui é a costela de corisco. Quando foi que ela te passou essa costela? No dia do enterro da cabeça com os ossos. Mais ou menos que época? Rapaz, isso tem mais de 20 anos, 25 anos, tem por aí, Acho que foi em 89, né? 89, Sim, não era nem nascida. E essas bolsas ela fez depois? Ela já tinha algum tempo? Ela fez depois. Essa daqui não. Era dela. Ela guardou no interior, ela trouxe para mim. Ela deu para minha filha, na verdade. E o lenço? Ela deu o lenço também. O lenço ela amarravam aqui, o lenço. Todos eles tinham um lenço, né? Amarrado. Esse lenço usaram no cangaço? É, no cangaço, é. Tanto que ele está bem velhinho aqui. Eu que botei aquele cabeça para baixo, mas ele está se partindo já. Você pode colocar aqui. Filmar a costelinha aqui no pano? Posso. É bom que mostra as duas artes dela, né? Como ela bordava bem, tá vendo? Casal pra Fantástico.